Bom, vamos lá. Vestibular de Medicina, prova de Vassouras, 2022.1, beleza? Prova objetiva. A gente vai direto para a questão de Química. A primeira questão de Química é a questão 46. É essa daqui, ó. Chegando. Aliás, 46 não, desculpa. 47. Então vamos pegar essa questão 47 aqui, ó, que é uma questão de Química Orgânica. Essa questão aqui é uma questão relativamente tranquila. O cara bota a fórmula da metformina, cuja fórmula estrutural está apresentada a seguir, é um medicamento utilizado no tratamento do diabetes. Ele só quer saber a fórmula molecular, gente. Então basta que a gente conte a quantidade de carbonos que tem no desenho. Por exemplo, ó, aqui tem um carbono, aqui tem outro carbono, aqui tem outro carbono e aqui tem outro carbono. São apenas 4 carbonos na estrutura, beleza? De maneira que a fórmula dela fica um C4. Tranquilo? Normalmente a gente começa pelo carbono e depois vai para o hidrogênio. E os hidrogênios normalmente não aparecem todos. Por exemplo, eu estou vendo alguns hidrogênios aqui, ó, como por exemplo esse aqui eu estou vendo. Olha lá, esse daqui. Beleza? E esse daqui eu também estou vendo. Aqui eu estou vendo 2. Aqui eu estou vendo mais um. Aqui, ó. E só. Então os hidrogênios que eu estou vendo são ao todo 5. Só que não existem só 5. Embora uma das opções de resposta aqui, ó, traga a opção 5. Tá vendo? Existem mais hidrogênios aqui. Existem 3 hidrogênios que estão escondidos nesse carbono aqui, ó, porque ele só está fazendo uma ligação. Então aqui existem 3 hidrogeninhos, beleza? Então aqui existe um H3 nesse carbono aqui. E nesse carbono aqui também existe um H3. Olha lá, desse jeito. Então eu tenho um H3 e um H3. Beleza? Então além dos 5 que já apareciam, eu tenho mais esses 6 aí que não aparecem, fazendo um total de 11. E os nitrogênios a gente só conta, né? 1, 2, 3, 4, 5. De maneira que a questão 47 é considerada fácil. Portanto, temos como opção de resposta correta a letra B de bola. Tranquilo? Acho que sim, né? Problema nenhum nessa primeira questão aqui, a questão 47. Vamos para a próxima agora. A próxima questão da prova é a questão 48. É uma questão clássica. É uma questão clássica que vai fazer a gente treinar o conceito de funções inorgânicas. E aí ele diz que para evitar a queda de perda de potássio pelo organismo, sais desse metal são utilizados na formulação de diuréticos, medicamentos que levam ao aumento do volume de urina. E ele diz que um desses sais é o nitrato de potássio. Olha lá, nitrato de potássio. Olha lá, nitrato de potássio, que corresponde ao produto da reação de neutralização. Galera, para você formar um sal através de uma reação de neutralização, você tem que juntar um ácido e uma base. Você junta um ácido e uma base, o resultado dessa reação é sal mais água. Beleza? De maneira que se a gente fizer essa reação andar ao contrário, a gente chama essa reação aqui, ó, do jeito que ela está andando para a direita, de reação de neutralização. Olha lá, neutralização. Quando a reação andar para a esquerda, ela é chamada de hidrólise. Então, ó, a reação andando para a esquerda, ela é chamada de hidrólise. Então, o que você vai fazer, galera, é a hidrólise do sal, para descobrir de onde ele veio. Só que olha o detalhe, a gente precisa escrever a fórmula do nitrato de potássio. Consultando a tabela periódica, vocês vão ver que o potássio é do grupo 1 da tabela periódica. Portanto, ele tem carga positiva de 1. E que o nitrato, ele é um ânion monovalente. Então, a fórmula do nitrato é o NO3 menos 1. Olha lá. A gente não pode esquecer que o nitrato é um ânion menos 3, NO3 menos 1. Galera, se você jogar o nitrato de potássio na água, você vai exclusivamente obter o ácido e a base de onde esse sal
vieram. Beleza? O ácido e a base de onde esse sal vieram. A água vai quebrar esse sal exatamente no meio. Aqui. Vai passar aqui no meio. Desse jeito aqui. Beleza? E aí ela vai separar o potássio. Então o potássio vai ficar sozinho, K+. E o outro grupo que vai ficar sozinho é o grupo nitrato, que é o NO3-1. Esses grupos, naturalmente, eles vão receber a presença da hidroxila, no caso do potássio. Olha lá, o potássio recebe a hidroxila. E eu só preciso de uma hidroxila, já que a carga do potássio ela é +1. E o grupamento NO3 vai receber apenas um H+. Olha lá. Um H+, que é o cara que vai entrar aqui. Portanto, galera, esses dois amiguinhos aqui são os responsáveis pela produção do nitrato de potássio quando essa reação andar para a direita. Ele não perguntou o nome, mas esse cara é o hidróxido de potássio e esse cara é o ácido nítrico. Então, portanto, temos como opção verdadeira a letra A na questão 48. Beleza? A questão 48 também bem tranquila, reação de neutralização. Então, vamos lá. Na próxima questão da prova, que é a questão número 49, é também uma questão muito tranquila. Esse daqui é uma questão chave para você ter uma pontuação na prova boa, porque é uma questão de identificação de função. Existem duas funções oxigenadas presentes ali no composto. Esses grupamentos NO2 aqui, ó, são chamados de nitrocompostos. Olha lá. Fazem parte do grupo das funções nitrogenadas. A gente tem algumas funções nitrogenadas, dentre as quais, quando você tem uma cadeia carbônica espetada num grupamento que a gente chama de grupamento nitro. Olha lá. Então, isso daqui é um nitrocomposto. Beleza? Só que, Légora, a gente não tem nitrocomposto na opção de resposta. Ok. Porque ele pede a outra função oxigenada, que é quando você tem a hidroxila ligada no radical arila, que significa aromático. Porque quando você tiver a hidroxila ligada no radical R, que é chamado de radical alquila, que é quando você tem carbonos saturados, aí você está diante de um álcool, beleza? Agora, se você estiver ligada num radical carbônico R e você tiver o OH ligado nele, olha lá, e esse radical carbônico for chamado de arila, que é um radical aromático, a gente está diante da função fenol. E essa função fenol aqui, senhoras e senhores, ó, ela está na letra B de bola. Tranquilo? Beleza? Então, a letra B de bola é a opção verdadeira da questão 49, também facílima a questão de número 49. Vamos então a 50, para ver se a 50 piora nossa trajetória. E a questão 50 é a primeira que, na verdade, bota você para você fazer uma conta relativamente simples, mas não deixa de ser uma conta. Essa é um comando de uma questão de soluções. Ele apresenta um medicamento com princípio ativo na concentração de 0,4 gramas por litro. E ele diz que o volume de 10 ml desse medicamento foi injetado na corrente sanguínea de um paciente cujo volume de sangue é igual a 8. Admitindo-se que todo o princípio ativo está dissolvido em 8 litros de sangue, ele quer saber qual a sua nova concentração. Galera, você tem um princípio ativo que seria uma solução inicial com duas informações numéricas. A primeira, a concentração dela de 0,4 gramas para cada litro. A segunda, de que o volume dela utilizado no paciente é de 10 ml. Ok? O que ele quer saber? Quando você injeta esse medicamento na corrente sanguínea, você passa a ter uma solução final com uma concentração que eu não sei qual é. Até porque
esse medicamento, quando entra na corrente sanguínea, ele é diluído automaticamente. E o volume final seria de 8 litros, ou seja, 8.000 ml, mais os 10 no medicamento. Só que, galera, esses 10, se você colocar aqui, ele vai ficar 8.010. Ele vai piorar a sua conta muito grandemente. Mas o certo era a gente colocar 10 ml aqui, ó, que seria o somatório da corrente sanguínea, os 8 litros, mais os 10 ml. Só que esse número aqui a gente vai desprezar ele, porque ele é muito pequenininho. Então a gente vai cortar ele da nossa lista aqui, ó. Esses 10 ml não serão colocados. E a gente está diante de uma questão de soluções. E uma questão de soluções usa a seguinte fórmula, né? Concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. A concentração inicial, 0,4. O volume inicial, 10. A concentração final, queremos saber. E o volume final, 8.000 ml. Na fórmula da diluição, os dois volumes podem ficar em ml. Não tem problema. Embora você possa passar ali para litro, é bobeira você dividir os dois lados por 1.000, porque se trata de uma igualdade. Então, o que nós temos aqui, para a concentração final, é o produto 0,4 vezes 10, que dá 4, dividido por 8.000. Beleza? Então, você tem 4 aqui, dividido por 8.000. Tudo bem? Se fosse 4 dividido por 8, daria 0,5. Mas como é 4 dividido por 8.000, lá quanto dá. 0,005 gramas por litro a unidade de medida. Eu estava falando mol por litro, mas é gramas por litro. Então, o resultado aqui que traz para a gente tem um resultado de 0,005 gramas por litro. Colocando em notação científica, a gente tem como resultado a letra B de bola. É importante você perceber quando você está diante de uma questão de soluções, que normalmente você coloca uma solução mais concentrada, com um volume mais baixo, num recipiente ou num ambiente, como é o caso do corpo, nosso corpo, por exemplo, com um volume muito maior. A gente colocou 10 ml no medicamento num universo de 8.000. Então, é bem possível que esse medicamento ele tenha a sua diluição confirmada na letra D. Tranquilo? Então, questão 50 também, embora seja a mais difícil das 4 que a gente fez até agora, já vi coisas piores por aí. Vamos agora à questão número 52. A 52, para mim, inclusive, é mais difícil do que a anterior. Porque a 52, ela trata de uma questão de oxidação. Olha lá. Uma indústria farmacêutica utiliza a propanona como solvente na produção de vitaminas. A propanona é obtida a partir da reação de oxidação de um composto orgânico com KMNO4, que é o permanganato de potássio, em meio ácido. O composto orgânico utilizado como reagente nessa oxidação é nomeado por... Galera, ele vai colocar um reagente numa reação de oxidação e o resultado final precisa ser a propanona. Olha lá, desse jeito aqui. Então, a gente tem uma reação de oxidação, que eu posso representar assim, por um O entre colchetes. Esse O entre colchetes aqui, ele significa, simplificadamente, KMNO4 em meio ácido. Então, isso daqui é uma representação para você não ter que escrever aquilo ali tudo ao mesmo tempo. E uma das coisas que a gente precisa considerar na oxidação é que quem sofre oxidação são álcools e aldeídos. Então, por exemplo, eu não posso esquecer, eu vou fazer uma tabelinha aqui para você, Álcool, a gente tem o metanol, o metanol. A gente tem o álcool primário, a gente tem um álcool secundário e a gente tem um álcool terciário. Olha lá. Álcool primário é aquele que a hidroxila está ligada num carbono primário. Secundário
A hidroxila está ligada num carbono secundário. E álcool terciário, a hidroxila está ligada num carbono terciário. E o metanol, como ele não teria classificação, ele é chamado de primário. Gente, se a gente pegar esse sisteminha aqui, ó, que representa o processo de oxidação, e jogar aqui, ó, no metanol, olha lá, o metanol ele vai formar um aldeído de um carbono só. Ele forma o metanal. E se eu continuar essa oxidação, ele vai continuar formando um composto de um carbono só, que é o ácido metanoico. E ele termina numa quarta etapa, continuando a oxidação, formando gás carbônico e água. Essa questão é a mais difícil porque você teria que saber isso daqui. Beleza? No caso do álcool primário, o álcool primário mais famoso que a gente tem é o etanol, que a gente usa como combustível. Estão presentes nas bebidas alcoólicas. Se nós oxidarmos o álcool primário, no caso o etanol, você vai formar como primeiro produto um aldeído. No caso do etanol, você formaria o etanal. E depois, se você continua a oxidação do aldeído, você formaria um ácido carboxílico. Aí você formaria o ácido etanóico. Mas aqui, como eu não estou colocando, quero generalizar, eu vou colocar um ácido carboxílico. E a oxidação para aqui. No álcool primário, ela tem 2 etapas, ao contrário do metanol, que tem 3. Galera, um álcool secundário, quando você faz a oxidação dele, ele só tem uma etapa. O álcool secundário formam cetonas. E aqui estava o bizu da resposta. Porque o meu produto, que é o objeto aqui de desejo para ser produzido, é uma cetona. Então, o nosso reagente principal tinha que partir de um álcool secundário. Beleza? Porque se eu tiver um álcool terciário, eu sequer consigo fazer o processo de oxidação. Os álcools terciários, olha lá, não oxidam. Então eu preciso buscar na minha resposta um álcool que seja secundário. E o álcool secundário da resposta é o propan-2-ol. Se nós desenharmos o propan-2-ol aqui, ó, eu vou fazer ele na fórmula bastão. Olha lá, eu vou botar o bastão aqui. São 3 carbonos, desse jeito aqui. E aí eu vou ter essa hidroxila. Olha lá, a hidroxila vai estar aqui. Essa hidroxila, senhoras e senhores, é uma hidroxila que está ligada nesse carbono daqui de baixo, que é um carbono secundário. Por isso que o propanol é um carbono secundário. E aí, quando a gente fizer o processo de oxidação, olha lá, que a gente vai representar com esse esqueminha aqui, ó, aquele álcool secundário vai formar exatamente o composto que eu quero, que é a propanona. Por quê? Aquele hidrogênio dali vai sumir, olha lá, esse hidrogênio daqui vai desaparecer. Um dos hidrogênios aqui desse carbono, tem um hidrogênio aqui para baixo, ele desaparece também e você forma o que não existia ali, uma ligação dupla. Então a gente vai meter uma ligação dupla aqui. E aí a gente está diante de uma cetona. Então é álcool secundário que forma cetona. Curiosamente, isso caiu na prova do Enem de 2023. Uma questão rigorosamente igual. Então a resposta correta da questão 51, para mim, a mais difícil até agora, foi a letra C. Beleza? Então vamos na próxima, a questão 52. A questão 52 é a antepenúltima questão da prova. Então a gente tem aqui, ó, a questão 52, e essa questão 52 ela é muito fácil. Ela fala que o radioisótopo do flúor
é empregado em exames de tomografia por emissão de pósitrons. Ok? Então ele fala exatamente. Então, ó, na questão 52, ele pede o número de nêutrons presentes nesse radioisótopo. Galera, fácil toda a vida. A gente só ia ter que, na tabela periódica, procurar o elemento. O flúor, na tabela periódica, ele vai estar representado no grupo 17. Olha lá, ele vai estar representado no grupo 17, beleza? E ele vai ter o seu símbolo aqui no meio, que é o flúor. Vai ter o número atômico aqui em cima, que é 9. Olha lá. E uma coisa muito importante. Quando você for na tabela procurar o flúor, a massa dele vai estar 19. Mas a questão não está falando do flúor da tabela periódica, que é uma massa média entre todos os átomos de flúor que existe. Ele está falando do flúor 18, esse aqui, ó. Olha lá. Ele está falando do flúor 18. O flúor 18 é um dos isótopos do flúor. A massa que está na tabela periódica, 19, é uma massa média, porque existem átomos de flúor que tem massa 20, que tem massa 21. Então a média ponderada entre eles dá 19. Isso vai para a tabela. Então é para você usar a massa que vem no texto, não a massa que vem na tabela. A gente vai usar a massa da tabela quando? Quando for uma questão de estequiometria. A próxima, por exemplo, é assim. Só que essa daqui não. Beleza? Então, o que a gente vai ter que fazer? Se esse flúor aqui, eu consultei na tabela, que o número atômico dele é 9, se o número atômico dele é 9, isso daqui também é o número de prótons. Beleza? Número de prótons. E a massa desse cara, dada no texto, é igual a 18. Como é que eu calculo o número de nêutrons de um elemento? O número de nêutrons é uma partícula nuclear, ela está presente no núcleo. E o número de prótons também está presente no núcleo. E pela definição de Rutherford, o núcleo do átomo concentra a maior parte da massa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer que a massa de um elemento, e a gente vai poder fazer isso para todos, nada mais, nada menos é do que o somatório do seu número de prótons mais o número de nêutrons. Então, como eu tenho o número de massa valendo 18 e como eu tenho o número de prótons valendo 9, quanto que vai valer o número de nêutrons? Olha lá. O número de nêutrons, aqui, ó, eu vou colocar como incógnita. Olha lá. Vou colocar N. Ele obrigatoriamente tem que valer o quê? 9. Beleza? Que eu vou jogar esse 9 para cá, vai ficar 18 menos 9. Então, o número de nêutrons, lá, é igual a 9. E essa daqui é a resposta da questão número 52. Fácil também. Então, a opção verdadeira aqui é a letra A. Beleza? A penúltima questão da prova, que é a questão 53, é uma questão de estequiometria. Mas é uma estequiometria muito tranquila, porque é uma relação massa-massa. Olha lá, o bicarbonato de sódio é utilizado como medicamento antiácido. Em presença de ácido, esse composto reage de acordo com a equação química a seguir. Ele diz que na reação completa de 16,8 gramas de NaHCO3, ele quer saber qual é a massa de gás carbônico produzido. Senhoras e senhores, uma conferência rápida diz para mim que essa equação está balanceada. Então, a relação que existe entre o bicarbonato aqui, ó, e o gás carbônico é uma relação de 1 para 1. Então, quando a gente vai na tabela e pega os dados, que são as massas atômicas, vê que o sódio vale 23, que o hidrogênio vale 1, que o oxigênio vale 16 e que o carbono vale 12, eu posso criar uma relação. Ó. 1 mol do NaHCO3 produz exatos 1 mol do CO2. Olha lá, desse jeito aqui.
E aí eu vou ter que calcular a massa desse cara. Tipo, quanto vale a massa desse cara aqui, ó? Vamos fazer de cabeça? Não, vamos ligar a calculadora aqui, ó. Eu tenho um sódio, beleza? Se eu tenho um sódio, eu tenho 23. Mais, eu tenho um hidrogênio, ah lá, 24. Eu tenho mais um carbono, o carbono vale 12, 36. E eu tenho mais 3 oxigênios. Como cada oxigênio vale 16, os 3 oxigênios valem junto 48. Então a gente vai somar 48. E aí, meus amigos e minhas amigas, o peso desse carinha aqui, a massa molar desse cara aqui, equivale a 84 gramas. Então vamos lá, ó. 84 gramas equivale a 1 mol desse cara. Quando eu tenho 1 mol de bicarbonato, então eu tenho 84 gramas. E quando eu tiver 1 mol de CO2? 1 mol de CO2, esse dá para fazer de cabeça. Ah lá, porque a gente tem 2 oxigênios. 2 oxigênios, cada um naturalmente vai valer 16, o que vai me dar 32. Então aqui dá 32, mais 12 do carbono. Então 32 mais 12 dá 44. Então a gente tem aqui, ó, 44 gramas. Galera, então a relação numérica que existe é, quando você coloca 84 gramas do bicarbonato, você produz 44 gramas do gás carbônico. E aí eu vou perguntar para você, e se eu colocar 16,8 gramas do bicarbonato? Se eu coloco 16,8 gramas desse cara, quanto que vai ser produzido em gramas do gás carbônico? Dá para simplificar 84 e 16,8, porque eles são múltiplos. Beleza? Dá para simplificar. Mas eu vou fazer direto aqui, ó. 44 vezes 16,8 dividido por 84. Olha a minha resposta, 8,8 gramas de CO2. Beleza? Questão chatinha, mas também nada demais. Já vi bastante estequiometria pior do que essa daqui. A resposta correta, a letra D. Tudo bem? E a última prova desse vestibular 22/1 da Faculdade de Vassouras é a questão número 54. E aí nós temos uma questão fácil toda a vida, porque ela fala de óxidos, e os óxidos são provavelmente um assunto que deve ser encontrado por vocês aí em alguma prova. Ele diz que o óxido nitroso é um gás empregado como analgésico em aplicações medicinais. Nesse óxido, o nitrogênio apresenta número de oxidação mais 1. O nitrogênio apresenta número de oxidação mais 1. E aí, se a gente pegar, por exemplo, o cara que está na letra A, ó, você vai ver que ele vai ser descartado imediatamente. Sabe por quê? Porque se o oxigênio tem carga menos 2, para que a soma dê 0, o nitrogênio tem que ser mais 2. Olha lá. Desse jeito aqui. Tranquilo? Então não pode ser a letra A. Eu preciso achar um composto em que o nitrogênio tem a carga mais 1. Sabe qual é? A letra C. Composto N2O. Por que, Léagora? O composto N2O, o nitrogênio, vai ter carga 1. Ó, ora pois. Vou até aumentar para você ver aqui, porque essa é a última questão do vídeo. Se os oxigênios nos óxidos têm carga menos 2, o único jeito de uma soma de cargas dar 0 é que o nitrogênio que está ligado nele tenha a carga mais 1. Porque se o nitrogênio tiver carga mais 1, os 2 nitrogênios da fórmula terão junto carga mais 2. E aí sim, a soma das cargas do nitrogênio mais 2 é igual à carga do oxigênio menos 2. Beleza? Então a opção verdadeira aqui tem que ser a letra C. Então, ó, encerramos aqui o vestibular Medicina Vassouras 22.1 e a gente se encontra num próximo encontro.